Plano de estudos tutorado de filosofia. A verdade e o cotidiano. Esta semana vamos investigar sobre a verdade. Você se lembra de um bilhete escrito por um menino de 6 anos, em 2018, com a intenção de matar aula? O menino se chama Gabriel Luca, mora no interior de São Paulo, em Bocaina. No bilhete ele escreveu: "Senhores pais, amanhã não vai ter aula porque pode ser feriado. Assinado Tia Paulinha." É verdade esse bilhete. Sua intenção era ficar em casa assistindo televisão ao invés de ir à aula. O caso viralizou no país inteiro, e se tornou uma febre de memes nas redes sociais. Este bilhete oferece pistas sobre a verdade. A pista mais óbvia é de que a verdade pode ser simulada, ou seja, algo não verdadeiro pode parecer verdadeiro no âmbito da linguagem. Além disso, o bilhete demonstra uma crença compartilhada entre as pessoas sobre o altíssimo valor que a verdade tem nas relações humanas. Em nossa sociedade, quem tem a verdade, ou é capaz de demonstrá-la em seu discurso, tem poderes diversos. Vamos analisar as seguintes afirmações. A Terra é maior que o Sol, pois nossos olhos conseguem ver o Sol de forma completa, mas não conseguem dimensionar a imensidão da Terra. O Sol se move em torno da Terra, pois todos os dias vemos o Sol se movimentar no céu, nascer no leste e se pôr no oeste, e a Terra não se move. Os animais existiram como nós os conhecemos, pois aprendemos com os livros sagrados que os animais foram criados todos de uma vez e nossos ancestrais os registraram da forma que os vemos hoje. A família é uma entidade natural, pois em todas as partes do mundo a família é a primeira célula de socialização do ser humano, portanto faz sentido acreditar que sua existência é natural, espontânea e necessária. Estas certezas brotaram do contato imediato e empírico, experiência, que as pessoas obtêm da realidade. Todas estas afirmações foram consideradas verdadeiras em algum momento da história, até hoje há pessoas que as tomam como verdade. Mas graças aos avanços da pesquisa científica, hoje sabemos pela astronomia que o Sol é muito maior que a Terra e que é a Terra que gira em torno do Sol. Pela biologia sabemos que ao longo de milhões de anos as espécies animais foram evoluindo e se modificando lentamente. Através da história e da sociologia sabemos que a instituição familiar tal como a conhecemos atualmente, esposo, marido, filhos, é uma invenção que só se consolidou desta forma no século XV. O conhecimento exige que tomemos uma certa distância do objeto. Este não pode nem estar longe demais, nem perto demais. A ciência consegue descolar os fenômenos naturais da imediaticidade da experiência vivida. Dizendo de forma mais clara, o cientista tem instrumentos para olhar para determinado fenômeno de uma forma mais abrangente ou mais minuciosa, dependendo do caso. O fato é que a ciência consegue alcançar conhecimentos mais universais que o senso comum. Por mais que se queira crer que a Terra é plana ou que o Sol é quem gira em torno da Terra, existem demonstrações objetivas para evidenciar a falsidade destas crenças. É muito provável que você, caro estudante, tenha mais simpatia para ouvir as opiniões que confirmem o seu ponto de vista. É natural você seguir páginas em redes sociais que divulguem ideias sintonizadas com o que você pensa. Mas é importante lembrar que o conhecimento demanda trabalho e paciência. A ignorância e a violência são filhas da pressa de saber e da preguiça de pensar. A ciência, a filosofia, a arte e mesmo o saber popular não foram produzidos de forma rápida e fácil. Estes saberes demandaram reflexões, investigações e experiências construídas ao longo do tempo. O caminho rápido para a verdade, conforme já abordado anteriormente, é a busca por ideias que estejam de acordo com aquilo que pensamos. Contudo, a verdade não é a confirmação de uma ideia que você pensa. Às vezes a verdade é o contrário do que você pensa. Às vezes também não existe a possibilidade de alcançar a verdade absoluta sobre determinado tema. Uma das bases para relações humanas mais tolerantes e respeitosas é exatamente este: o reconhecimento de que as coisas que sabemos podem não ser absolutamente verdadeiras. Ou seja, melhor que a ignorância extrema, aquela em você nem reconhece que não sabe, é a incerteza. A incerteza pode promover o diálogo e a busca pelo conhecimento. A certeza absoluta pode gerar acomodação e ações extremadas de defesa dessas certezas. Pergunte a si mesmo: será que o que aprendi com meus pais, professores, na minha igreja, nas redes sociais é absolutamente verdadeiro? Se a resposta for sim, faça outra pergunta:
Como eu posso provar que estas coisas que aprendi são absolutamente verdadeiras? Um bom critério para esta avaliação é compreender quais são as noções de verdade utilizadas pelas pessoas no dia a dia. Abordaremos duas delas. Verdade como correspondência. Ao longo da história, uma concepção de verdade ganhou destaque. Segundo esta concepção, a verdade é a correspondência entre a ideia e o fato-fenômeno. Afirmar que o triângulo tem 3 lados é verdadeiro porque esta afirmação-ideia corresponde ao fato de que o triângulo tem 3 lados de fato. Afirmar que Belo Horizonte é capital de São Paulo é falso porque esta afirmação-ideia não corresponde ao fato. Verdade é dizer que aquilo é, ou dizer que não é aquilo que não é. Você consegue perceber que a verdade não diz respeito nem à pessoa que diz algo sobre determinada coisa nem à coisa a que a pessoa se refere. Verdade ou falsidade diz respeito à relação entre estes dois polos. Se para entrar numa festa você apresenta uma carteira de identidade falsa, uma identidade de um irmão ou irmã que se parece com você, e afirma que esta carteira é sua, não é a identidade que é falsa, mas o que você disse sobre ela que é. Caso você apresente a sua carteira de identidade, não é ela que é verdadeira, mas é verdadeiro o que você afirma sobre ela. O que se diz sobre alguma coisa não é a coisa que é dita. Por exemplo, a ideia de açúcar não é doce, a palavra álcool não te deixa bêbado. Como aquilo que não é a coisa, signo, palavra ideia, pode oferecer a verdade sobre o que a coisa é. A filósofa Marilena de Chauí afirma a ideia verdadeira é o conhecimento das causas, qualidades, propriedades e relações da coisa conhecida, e, por ser o conhecimento de causa, qualidades, propriedades e relações necessárias, ela é o conhecimento da essência da coisa conhecida ou de seu ser íntimo. Segundo esta teoria da verdade, a ideia de um objeto corresponde à sua estrutura mais essencial. Por ser essencial quando o ser humano alcança esse conhecimento, ela encontra a ideia que corresponde ao que determinado fato-fenômeno é no seu aspecto estruturante. Esta concepção de verdade, portanto, crê que a mente humana é capaz de acessar e descrever ou definir a essência das coisas. Mas será possível de fato definir as coisas essencialmente? Devemos acessar o coração delas e traduzi-las em códigos linguísticos. Verdade intersubjetiva. Existe um conceito de verdade que possui desdobramentos éticos e políticos. Jürgen Habermas procurou resgatar uma outra dimensão da racionalidade humana. Segundo ele, a racionalidade instrumental, aquele tipo que busca meios eficazes para atingir determinado fim, não deveria mediar as discussões éticas e políticas. Habermas compreende a verdade em termos éticos e políticos como um produto do diálogo intersubjetivo. O conhecimento científico deve continuar utilizando da razão instrumental, mas as decisões éticas e políticas devem ser mediadas pela razão comunicativa. A verdade, em termos éticos e políticos, não seria a correspondência entre o pensamento e a realidade, mas produto do diálogo, da ação comunicativa entre as pessoas. A ação comunicativa é a capacidade de pensar com o outro e não apenas por si mesmo. Para este filósofo, se os sujeitos que dialogam aceitarem ser convencidos pelo melhor argumento, argumentarem com clareza e não constrangerem uns aos outros, é possível construir uma verdade consensual. Por ser consensual, esta verdade não seria absoluta. Seria uma verdade possível. Esta proposta de Habermas tem um objetivo ético-político de promover o aperfeiçoamento da democracia.